Olá, povo de Deus, a paz do Senhor Jesus Cristo. Eu sou o pastor Denis. Estou aqui trazendo mais um assunto para compartilhar com vocês e espero que vocês gostem aqui da pauta de hoje e que também se inscreva no nosso canal, deixe o seu like e compartilhe esse vídeo, né? Essa mensagem que vai servir de um alerta para a igreja, ok? Eu quero falar hoje sobre a questão, irmãos, uma situação muito estranha que está acontecendo em muitas igrejas evangélicas, que a gente tem percebido, mesmo que muitos ainda não perceberam isso, mas algumas pessoas estão percebendo, como eu também, que a mensagem da pregação ela tem sido desvirtuada. Esses últimos tempos, muitos pregadores têm inventado formas diferentes do habitual de se levar a mensagem de Deus. E isso é preocupante porque muitas dessas formas ela tem tirado a essência da pregação, a essência do evangelho, que é libertador, que é transformador, né? Que é curador, e tem desvirtuado. Então eu gostaria muito de falar sobre isso aqui, e vou falar sobre isso. Quero que você continue com a gente até o final, e no final deixe aí o seu pensamento, o que você acha, né? A sua opinião sobre o assunto. O que a gente tem percebido hoje, meus queridos, é que a pregação da palavra ela tem sido reprimida. Ela tem, né? Hoje se tem nas igrejas, você vê muito essa questão do louvor, que é muito importante, não tenha dúvida disso. O louvor é muito importante, né? Mas a palavra ela é ainda aquilo que é mais importante, como diz o povo, né? A cereja do bolo. Então, essa pregação da palavra ela tem sido burlada. Hoje se canta muitos louvores, mas a pregação, a explicação, a iluminação do texto bíblico, a mensagem de Deus para o coração das pessoas que chegam na igreja sedentas de salvação, sedentas, a gente sabe que muitos estão passando muitas situações aí psicológicas, né, depressão, ansiedade, e vão para a igreja para ouvir uma mensagem bíblica, mas não estão encontrando essa mensagem. Eu tenho visto, por exemplo, que o espaço de pregação tem ficado curto a cada dia, né? Tem ficado muito minguado a cada dia que se passa. O inimigo ele não é besta, ele tentou tirar a palavra de Deus na época lá da supremacia, lá no século IV, através da espada. Ele viu que não deu certo. Quanto mais ele matava os cristãos, mais os cristãos prosperavam, a palavra de Deus prosperava. Então ele disse, não, bora fazer o seguinte, não é pra gente tirar na violência não, se na espada não está resolvendo, vamos reprimir a palavra dentro da igreja. E é isso que está acontecendo, a palavra de Deus está sendo reprimida pelos louvores, né? Por muitas coisas que acontecem dentro do culto, e a palavra tem sido ficada ali de escanteio. Eu me lembro que uma vez eu fui pregar pregar num culto que eu fui convidado, e aí aí entraram lá, oportunidade por cima de oportunidade, e aí o que é que acontece? Quando chegou a minha vez, a vez do pregador, faltava alguns minutos para me passar uma mensagem que eu tinha me preparado para pregar, e aí eu fiquei, no momento lá que eu peguei o microfone, eu disse logo para a pessoa, digo, olha, eu vou dizer uma coisa, me chamaram para pregar e eu vou pregar, né? E preguei e passou um pouco do tempo, passou, lá do tempo previsto, passou, mas a culpa não foi minha. Então o povo de Deus precisa entender que a palavra de Deus pede passagem, ok? A palavra de Deus pede passagem. Então isso é a primeira situação, né? Nós precisamos
saber dividir bem a questão do tempo, das oportunidades, para que não, porque para que as coisas aconteçam naturalmente e seja o culto, né, ele tem que ter o louvor, ele tem que ter adoração, tem que ter testemunho, mas ele também tem que ter a palavra de Deus, que é o mais importante, né, como já foi falado. Outra situação também que eu percebo é que muitos pregadores estão trocando a pregação da palavra, né, a exposição da palavra de Deus, para falar de si mesmos nos púlpitos, querendo assim chamar a atenção do público para si e se autogloriar, né, em cima daquilo que não pertence a eles, o que é outra situação que merece o nosso repúdio, porque imagine uma pessoa que ela pede um carro emprestado e aí ela sai aí desfilando nas ruas e vielas das cidades com som batendo, o som alto, né? E aí alguém descobre que aquele carro não pertence àquela pessoa, né? Então é mais ou menos isso que está acontecendo. Muitos pregadores, eles estão, não todos, mas muitos estão se vangloriando daquilo que não é deles. Tipo o camarada lá do carro, que anda no carro se aparecendo, mas sendo que o carro não é dele. E eu já vou logo dizendo aqui, para que fique bem claro. Ninguém hoje pode rebater as coisas erradas, que o povo já diz logo, isso é inveja. Não tem nada de inveja. Não tem nada de inveja. Eu aqui, ó, sou muito consciente sobre essa questão. Porque como é que eu vou ter inveja daquilo que não é seu, que você está ali de posse, mas não é seu? Como que eu vou ter inveja se eu sei aonde buscar, né? Eu sei onde buscar. A palavra de Deus, ela vai nos dizer aqui, se eu não me engano, em Tiago 1,17, a palavra de Deus vai dizer para nós o seguinte, eu vou até procurar aqui, Tiago 1,17, diz assim, ó, a palavra do Senhor. Veja só, meus queridos. Diz assim, ó, toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Veja bem, como é que eu posso ter inveja se o produto ele não é limitado, ele é ilimitado? E como é que eu posso ter inveja se eu sei aonde encontrar? Deus diz, né, quem quer, peça que ele dá deliberadamente, não lança no rosto. Então, meus queridos irmãos, isso aqui não tem nada a ver com inveja, isso aqui é um alerta, como eu já falei, de que nós precisamos entender que nós precisamos mudar essa política errada, de abafamento da palavra de Deus. Hoje você chega na igreja para ouvir, como eu já falei, para ouvir o evangelho, ouvir a mensagem do Espírito Santo de Deus, está lá, camarada no púlpito, abre o texto ali, não faz uma exegese do texto, não, ele não sabe, muitas vezes não sabe nem o que significa isso, ele lê o texto, deixa o texto para lá. Você pensa que a pessoa vai falar sobre o texto, o pregador, não, ele não vai falar do texto, ele pega, só para não dizer que não leu a Bíblia. Aí ele vai falar da sua autobiografia, vai falar que ele fez isso, que ele fez aquilo, que ele é ganhador de alma, que ele é pregador, que ele é dizimista, que ele faz... Gente do céu, isso está errado. As pessoas não vão para a igreja para ouvir, né, as virtudes do pregador, vai para ouvir as virtudes de Deus, as virtudes do Espírito Santo de Deus. O pregador não tem nada para dar para nós, como eu já falei, os dons não são dele. E falando sobre essa questão, também em Filipenses, tem algo interessante em Filipenses que fala sobre a vanglória, né? Nós vamos ler agora Filipenses capítulo, cadê o Filipenses? Está aqui, ó, Filipenses capítulo 2, se eu não me engano é o capítulo 2 de Filipenses, tá aqui, do versículo 3 em diante. Eu vou botar aqui para a gente ler e você acompanha aí, ok? 2 do primeiro em diante, vamos lá então. Nada façais por contenda ou por vangloria,
mas com humildade cada um considere os outros superiores a si mesmo. Não olhe cada um somente para o que é seu, mas cada qual também para o que é dos outros. Tende em vós aquele sentimento que houve também em Cristo Jesus, o qual, subsistindo em forma de Deus, não considerou o ser igual a Deus coisa a que se devia aferrar. Mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, tornando-se semelhante aos homens. E, achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que é sobre todo nome. Para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, e na terra, e debaixo da terra. E toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Louvado seja o nome do Senhor. Então, Nada faças por contenda ou por vangloria, mas com humildade. bora lá. Então veja bem, meus queridos. O texto aqui está dizendo que não é para nós fazermos nada por vanglória, ok? Nada façais por vanglória, né? Ou por contenda. Nós não podemos nos vangloriar nem naquilo que é nosso, principalmente naquilo que pertence a Deus, que não pertence a nós. A orientação da palavra de Deus é que nós venhamos, e ele traz até o texto, traz Jesus como nosso modelo. Jesus, mesmo sendo Deus, ele se despiu e se tornou servo. Então você, eu, precisamos atentar para esse exemplo de Cristo. Nós temos que nos desfazer, nos despir do que nós somos, porque nós não somos nada, né? E temos que nos colocar no lugar de servo e adorar a Deus, direcionar toda a adoração a Deus, levar as pessoas a adorar a Deus e não a nós, entendeu? Então isso é interessante. Jesus ele não se vangloriava. Até mesmo quando perguntava, tu és o filho de Deus, ele disse, tu dizes, né? Então, meus irmãos, vamos deixar dessa mania de estar usando um momento, um momento tão importante no culto, que está todo mundo ali, a maioria das pessoas, ou um bocado delas estão ali, se prepararam para estar ali, estão ali em comunhão com Deus, para ouvir uma palavra. Isso faz com que as oportunidades sejam algo importante, fino, como dizia minha avó. Aí você pega essa oportunidade para ir falar do seu currículo. Aí isso aqui, o púlpito não é empresa. É na empresa que você chega e fala de todo o seu currículo lá. Aqui, o currículo que tem que ser manifesto aqui é o currículo de Deus. A Bíblia diz que é para nós tornarmos manifestas as suas obras. Aí, irmãos, me parece que as pessoas não percebem isso, né? Meu Deus do céu, o que está acontecendo? Cadê a pregação? Quando as pessoas muitos não estão se gloriando, quando estão dando testemunho, estão trocando a pregação pelo testemunho. Pregação e testemunho é de coisas diferentes. O testemunho, a diferença da pregação, da mensagem da pregação para o testemunho é porque a pregação ela tem um esboço. Você se prepara, você faz, como é que eu posso dizer? Você prepara a introdução, você prepara o processo ali, né? O andamento da pregação, e você também conclui essa pregação. Então ela tem todo um esboço, ela tem todo um processamento. O testemunho, você pode muito bem estar pregando e trazer o testemunho e anexar dentro da sua pregação. Você jamais pode esquecer, né, qual é o tema da sua pregação, sobre o que você quer falar. Paulo, ele vai dizer para nós no capítulo, vamos ler aqui em Coríntios. Eu gosto de botar para as pessoas lerem, porque fica melhor, não é? 1 Coríntios, capítulo 9. Cadê, meu Deus? Capítulo 9, no versículo 16. Vamos para o versículo 16. Opa! Que coisa, não? Diz aqui, ó. Uma coisa interessante aqui que Paulo fala, ele diz, ó: pois se anuncio o evangelho,
não tenho do que me gloriar, porque me imposta, né? É imposta, na verdade, essa obrigação. Ai de mim, se não anunciar o evangelho. Então, se você prega o evangelho, você não tem do que estar se orgulhando, né? Você não tem que dizer, eu sou um pregador do evangelho. E tem muitos que, além de ficar se exaltando, ainda desprestigiam os outros, os colegas. Eu faço isso, eu não vejo ninguém fazendo, só eu que faço. Entendeu? Não sabe da vida dos outros, não convive, não sabe da luta dos outros. Como é que não sabe se os outros fazem também? Ele convive, essas pessoas convivem com os outros, com as outras pessoas, ele sabe da vida dele, né? E sobre isso, eu também tem lá em Filipenses, eu vou ler aqui. Então, Paulo está dizendo aqui que quem prega o evangelho não tem do que se orgulhar. Por quê? Pelo que está lá em Tiago 1,17 que foi lido. Porque todo dom perfeito vem de Deus, é dele, é do alto, não vem de nós, é do alto, do lado de cima, é lá de cima. É importante que as pessoas entendam isso, gente. O dom não é nosso, ok? O dom não é nosso. Vamos, Filipenses, foi até lido aqui, eu vou ler aqui novamente, mas eu só quero só o versículo 3 de Filipenses. Filipenses 2, só quero o versículo 3, está aqui, ó, o versículo 3. Diz assim, ó, nada façais por contenda, é quando a pessoa diz assim, ó, ele se auto-glorifica menosprezando o outro. Eu faço e ninguém faz, só eu que faço, eu não vejo ninguém fazendo. Oh, meu Deus do céu, o camarada se acha o último pacote, o último biscoito do pacote. Tá tipo o profeta lá, que disse que estava sendo perseguido, e achava que só ele era fiel a Deus. Eu disse, só igual a tu, eu já levantei, tem muitos aí, igual a tu, igual a você, né, sei lá. Deus diz lá. Então, enquanto alguns estão achando que só eles é quem fazem, tem um batalhão de gente aí que Deus tem levantado para fazer a obra dele, entendeu? Então, olha, vamos deixar desse negócio de estar trocando o testemunho, a pregação pelo testemunho. E aí, irmão, sobre qual foi a pregação? Às vezes eu pergunto aqui, e aí, irmão, como foi? Quem pregou foi fulano e tal. Não, ele não pregou, ele deu testemunho. Ah, meu irmão, pelo amor de Deus. E a pregação? Paulo vai dizer em Atos, capítulo 26, vamos ler aqui, Atos 26, ele vai falar sobre essa questão aqui. É interessante que a gente leia, para que fique nítido na mente das pessoas, né? Atos 26, versículo 18. Olha o que é que Paulo diz aqui para nós. Está aqui, ó. Para lhes abrir. No versículo 17 diz assim, ó, é mais importante. Vamos contextualizar. Ele vai dizer aqui, ó. Livrando-te deste povo e dos gentios, aos quais te envio. Para lhes abrir os olhos a fim de que se convertam das trevas à luz, e do poder de Satanás a Deus, para que recebam remissão de pecados e herança entre aqueles que são santificados pela fé em mim. Meus queridos irmãos, está aqui. Livrando-te Está aqui. Paulo está dizendo que Deus nos enviou aos povos, né? Para lhes abrir os olhos, a fim de que se converta. A nossa pregação, o intuito dela é converter as pessoas, né? Para que eles recebam a remissão dos pecados e eles entrem na herança do santificado pela fé. Em mim, no caso em Deus, né? Em nós não. Então você fica aí, eu faço isso, eu faço aquilo. Deixa desse negócio, pelo amor de Deus. Abra a Bíblia, prega o Evangelho. Pregue o Evangelho. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que mandou seu Filho unigênito. Sim, o que quer dizer isso aí? Me fala aí dessa questão. Abra a Bíblia, entre no texto. Explique o texto, porque a palavra de Deus ela é luz, mas ela só pode levar a revelação quando ela é explicada. Se você não explica a palavra, não tem revelação. Só existe revelação se existir pregação. Ok?
Então, irmãos, é isso que tem nos incomodado bastante, essas questões aí. Às vezes as pessoas deixam de ir para vigília, para cultos, porque chega lá e quer ouvir uma mensagem de Deus, está lá. Está lá as pessoas falando de si. Ok? Não é verdade? Tem também questão de umas profecias aí que às vezes deixa a pregação, nem termina a pregação, aí entra na profecia, acabou-se a pregação, a pregação acabou-se. Nenhuma profecia está acima da palavra profética revelada aqui, da palavra de Deus, nenhuma. Entendeu? Então, meus queridos irmãos, Jeremias, nós já estamos terminando aqui, chegando no término do nosso vídeo, mas eu quero ler aqui ainda para vocês, aonde a Bíblia diz aqui em Jeremias. Eu vou deixar o texto aqui para você ler em casa, viu? É Jeremias 9, 23 e 24, onde ele vai dizer que não é para nós nos estribarmos na nossa própria sabedoria e nem nos gloriarmos na nossa própria força. Entendeu? Se você faça, cale a boca. Não fique batendo trombeta. Principalmente nos púlpitos, viu? Principalmente nos púlpitos. Porque isso é feio, isso é nojento. Isso é nojento. E o que eu estou falando aqui, eu repito, não tem nada a ver com inveja. Porque os que fazem isso não são donos, não. E lá onde eles acharam, tem mais. Ok? E é importante que a gente fale isso. Eu acho interessante aqui, a Bíblia diz que Jesus é o nosso maior exemplo, né? Como foi lido lá em Filipenses, que ele se humilhou para nos deixar exemplo. E é verdade. Eu me lembro que aqui está narrado aqui no capítulo 11 de Mateus, uma coisa interessante que aconteceu com Jesus foi quando João Batista mandou os seus discípulos que fosse até Jesus para saber, né, se Jesus era o esperado, se Jesus era aquele que eles aguardavam. E aí a Bíblia vai dizer para nós aqui, ó, eu vou marcar aqui até o 5, para nós lermos. A Bíblia vai dizer para nós assim, ó. Vamos à leitura. Diz assim, ó. Ora, estava enfermo um homem chamado Lázaro, de Betânia, aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Perdão. Vamos aqui, é o 11. É o 11 de Lucas, aliás, de João, né? É João capítulo 11. Aliás, João, ó, meu Deus, é por isso que não está dando certo. É Mateus, gente, é Mateus. Me perdoe aí. Hoje nós estamos aqui usando um recurso que ele é muito delicado. E se a gente não tiver mesmo bastante cuidado, acaba atrapalhando tudo aqui. É o 11 de Mateus, tá aqui, ó. Eu vou botar aqui para vocês lerem. Tendo acabado Jesus de dar instruções aos seus 12 discípulos, partiu dali a ensinar e a pregar nas cidades da região. Ora, quando João no cárcere ouviu falar das obras do Cristo, mandou pelos seus discípulos perguntar-lhe: És tu aquele que havia de vir, ou havemos de esperar outro? Respondeu-lhes Jesus: Ide contar a João as coisas que ouves e vedes. Os cegos veem, e os coxos andam, os leprosos são purificados, e os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres é anunciado o Evangelho. Muito bem, tá aqui. Eu acho interessante essa leitura porque João Batista manda os seus discípulos, dois dos seus discípulos, irem até Cristo para saber se Cristo era o prometido, aquele que eles aguardavam. Interessante que quando eles perguntam lá e dizem, olha, chega lá e diz, João nos mandou aqui saber se tu és aquele a quem haveria de vir. E Jesus não foi dizer assim, ó, eu sou Jesus, o Filho de Deus, eu mando nos anjos, os anjos me servem, eu estava lá no início com Deus, com o Pai, eu fiz o mundo, tal. Jesus não foi dizer isso. Jesus disse o quê? Ide a João, vai lá onde João e diz o que está acontecendo aqui, ó. Versículo 4 e 5. E respondeu-lhe Jesus,
Ide contar a João as coisas que ouves e vedes. Os cegos veem, os coxos andam, e os leprosos são purificados, e os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres é anunciado o evangelho. O que Jesus está dizendo aqui, né? Jesus está dizendo assim: olha, eu não preciso, vocês querem saber se eu sou aquele que fui prometido para vocês? Olhem aí as obras, porque quem vai testificar não é eu não, quem vai testificar se eu sou o Messias, essas são as minhas obras. Diz a ele lá que os cegos veem, os mortos são ressuscitados, entendeu? Os leprosos são purificados, os surdos ouvem, meu Deus do céu, os pobres ouvem. Eu prego, aliás, os pobres. Ele não disse nem assim, eu faço isso. Ele não disse isso, viu? Ele disse assim, os cegos ouvem. Ele não direcionou para si. Porque Jesus estava respeitando um princípio da palavra que ele mesmo disse. Que nós conhecemos as árvores pelos frutos. Não se conhece os frutos. Não é a árvore. A gente se conhece, a árvore pelos frutos. Não precisa a árvore estar dizendo assim, eu sou um pé de mangueira. Porque quando você vê o fruto, você já sabe que é um pé de mangueira. Não precisa o pé de jaca dizer que ele é um pé de jaca. Porque quando você vê a jaca, você sabe que é um pé de jaca. Então Jesus não precisava dizer que ele era o Messias. Era só observar as obras que ele fazia. Pelo amor de Deus. Vamos acabar com esse negócio, gente. De tá se autoglorificando. Provérbios 27, 2 diz que se nós tivermos de ser louvados, que seja pelos outros e não pela nossa própria boca. Isso é feio, meu Deus do céu, o que está acontecendo com o povo de Deus? Outra coisa, vamos deixar a palavra ser pregada, vamos respeitar o tempo da palavra, entendeu? Vamos respeitar o pregador. Quando você convida uma pessoa para pregar, que você não dá tempo para ele se expressar, você está desrespeitando, em primeiro lugar, a palavra de Deus, segundo o pregador que se preparou para estar ali. Meu Deus do céu, tem misericórdia da tua igreja, tem misericórdia do teu povo. Ah, pastor, mas isso aí não é coisa para estar falando na internet. E é para falar onde? É para falar para quem? Muitas pessoas estão recorrendo à internet porque não tem quem as ouve. Não tem. Quem vai resolver? Muitos não querem resolver os problemas. Entendeu? Não querem resolver, finge que não vê as coisas. Então, isso tem feito com que aconteça um fenômeno, que é as pessoas procurando o recurso das redes sociais para expressar os seus sentimentos de revolta, porque não tem quem resolve, muitas das vezes nas igrejas, não tem quem ouve, não quer nem ouvir, principalmente se envolver pessoas, pessoas que são queridas. Então, é isso que eu gostaria de trazer para vocês, esse alerta, ok? A igreja, ela não eu vou procurar um texto aqui para me ler o texto final, para a gente já ir encerrando aqui o trabalho, encerrando aqui a nossa participação, mas eu quero deixar aqui um texto. Deixa eu ver se eu acho esse texto, meu Deus. Então, é isso que está acontecendo, meus queridos. Em Mateus capítulo 18, Mateus capítulo 18, versículo 9. Tá aqui, ó. Cadê? Mateus capítulo 18. Cadê, meu Deus? Versículo 10, na verdade, é do 10 em diante. Diz aqui, ó. Do 10 até o 14. Ah, lá vai o celular querendo virar de novo, querendo me boicotar de novo. Então é isso. Olha, esse texto aqui ele é bastante interessante para esse assunto. O Mateus capítulo 18, do versículo 9, do versículo 10 em diante, vai falar exatamente, naquela época já existia esse tipo de gente, que ia aproveitar as oportunidades para, em vez de glorificar a Deus, ia glorificar a si mesmo, procurar justificação própria. E Jesus conta essa parábola aqui que eu vou botar aqui para vocês acompanharem. Amém? Cadê, meu Deus? Tá aqui, ó.
Oh, Jesus, abençoa o teu servo, ajuda o teu servo. Vamos lá. Só uma paciência aí dos irmãos. Vamos lá. Vede, não desprezeis a nenhum destes pequeninos, pois eu vos digo que os seus anjos no céu sempre veem a face de meu Pai, que está nos céus. Porque o Filho do Homem veio salvar o que se havia É perdido. interessante, né? Que vos pa... É interessante. Eu acabei colocando aqui o texto, eu me confundindo. Na verdade é Lucas. Lucas, mas é assim mesmo, né? O importante é que a mensagem seja completa, seja completada. É Lucas 18, viu? Tá aqui, ó. Já tá até marcado aqui. Vamos ler então? Vamos ler então? Vamos lá. Propôs também esta parábola a uns que confiavam em si mesmos, crendo que eram justos, e desprezavam os Ó, outros. confiava em si 2 mesmo. homens subiram ao templo para orar, um fariseu, e o outro publicano. O fariseu, de pé, assim orava consigo mesmo: Ó Deus, graças te dou que não sou como os demais homens, Olha. roubadores, injustos, adúlteros, nem ainda com este publicano. Jejuo 2 vezes na semana, e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Olha. Mas o publicano, estando em pé de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: Ó Deus, se propício a mim, o pecador. Digo-vos que este desceu justificado para sua casa, e não aquele. Porque todo o que a si mesmo se exaltar será humilhado, mas o que a si mesmo se humilhar será exaltado. Muito bem. Então tá aí, irmãos. Essa história aqui, ó, ela cabe muito bem no que nós estamos falando aqui. O camarada foi lá, se levantou, no caso o fariseu, só podia ser fariseu, né? Esses que falam da sua autobiografia, que só fala de si mesmo, que se justifica, só pode ser filho fariseus. Tá dizendo aqui, ó, que o fariseu ele em pé, ele orava consigo mesmo, né? Ó Deus, graças te dou, que não sou como os demais. Ele não é mais, quer dizer, ele é melhor do que os outros. Ah, eu faço isso. Eu não sou roubador, injusto, adúltero, nem ainda com ele, como este publicano apontou para o rapaz que estava lá, né? Então, ele vai dizer que ele dizima 2 vezes. Oh, meu Deus do céu. Nós somos salvos pela graça de Cristo, é pela justiça de Cristo, não é pela nossa própria justiça, não. Aí ele vai dizer, né, que aí o publicano, quando ele diz que dizima de tudo, aí o publicano diz, fica em pé e diz, ele levanta os olhos aos céus e começa a dizer, com a mão, batia a mão no peito dizendo, ó Deus, né, ser propício a mim, o pecador. Ele já vai se autodeclarando pecador. Ele diz, digo-vos que este desceu justificado para a sua casa. Então, meus queridos, se você faz, agradeça a Deus, mas sem menosprezar os outros. Reconheça também a virtude dos outros. E outra coisa também que está acontecendo, uma coisa muito chata, que eu já ia esquecendo aqui, é essa bajulação que há também dentro das igrejas. Entendeu? Tem gente que chega na igreja, eu vou até aumentar aqui o coisa para mim, para você ver. Tem gente que chega na igreja, que passa a igreja todinha assim, ó, com a cara ruim, com a mente assim, ó, a mão assim na cara, todinha, o corpo todinho, quase todo, na verdade, porque quando chega alguém que ele prestigia, que vai cantar, que ele prestigia ou que vai falar alguma coisa, ele tá assim, mas quando a pessoa, é isso mesmo, aí pronto, aí naquele momento parece que muda, parece que é outra pessoa. É assim mesmo, é assim, é verdade, é verdade, é verdade. Quando aquela pessoa termina a oportunidade, ele pega e roda, aí o espírito sai de novo. Meu Deus do céu. Tem misericórdia do teu povo. Então, meus irmãos, precisamos orar, né? Precisamos orar pela igreja de Deus, precisamos orar para que Deus tenha misericórdia da sua igreja. Não estou aqui me colocando como nenhum santo, tenho meus defeitos, tenho as minhas limitações, mas é assim mesmo. Jesus escolheu foi pessoas imperfeitas para levar a sua palavra.
E como imperfeito que sou, estou aqui levando esse alerta para a igreja. Tomara que esse vídeo possa servir de alguma forma para realmente despertar a igreja e as pessoas que terem acesso a esse vídeo possam botar a mão na sua consciência e entender que nós não estamos aqui perseguindo, nós estamos aqui levando esse alerta, essa repreensão para que todos nós possamos melhorar na presença de Deus, ok? Que Deus te abençoe, espero que você tenha gostado. Deixe o seu comentário, o seu comentário é muito importante. Eu preciso saber se você acha normal esse negócio de tirar a oportunidade, de reprimir a pregação. Eu quero saber se você acha normal as pessoas trocarem a pregação pelo testemunho. E eu quero saber se você acha normal os pregadores se autogloriar nos púlpitos, entendeu? Com relação aos elogios, né, tem gente que... Eu conheço muita gente que era uma bênção na igreja que hoje são árvores secas. Por quê? Por causa desse elogio, dessas palavras lisonjeiras que a Bíblia fala. A Bíblia diz que a repreensão, ela traz muito mais efeito positivo do que a palavra lisonjeira. Porque a repreensão vai fazer com que a pessoa entenda que ele precisa mudar e precisa melhorar. Agora, a palavra lisonjeira, ela vai levar para as pessoas um pensamento de que elas são o máximo, de que elas não precisam mudar, de que elas são realmente dignas de aplausos. Então, a Bíblia está certa, né? Eu vi uma vez, essa é para me encerrar mesmo de fato, acabarem com a vida de muitos profetas. Já vi acabarem com a vida de muitos profetas, pessoas que eram usadas por Deus por causa dessa questão, dessa bajulação. Uma vez eu estava num evento e eu vi um rapaz até muito usado por Deus, né? Pregador da palavra de Deus. E eu vi duas irmãs pegando uma de um lado numa mão dele, a outra do outro lado da camisa e puxar. Ele, não, ele vai para a minha igreja, ele vai pregar na minha, ele vai pregar na minha. Eu disse para minha esposa, vamos acabar com a vida dele. Acabaram com a vida dele, agora não deu outra. A vaidade entrou logo e acabou-se, né? Então a vaidade, você pode se dirigir, reconhecer o que uma pessoa faz, mas das coisas que são provenientes do homem. Se você contratou um pedreiro e ele fez um bom trabalho, você chega, olha, paga ele bem e elogie ele, né? Então você está dando honra a ele, pelo aquilo que é propriamente dele. Agora, os dons espirituais não é do homem. O homem não pode ser elogiado por aquilo que não é dele, entendeu? Os dons espirituais, eles servem para nós glorificarmos a Deus, a Deus. E quero também deixar aqui, outro dia a minha esposa disse assim, mandaram um recado para ti, que é para te calar a boca, para tu calar a boca. Meu Deus do céu, será que essa profecia é de Deus mesmo? Porque o problema hoje o problema da humanidade não é falar demais, é falar de menos, entendeu? Então muitas pessoas veem as coisas erradas e não falam nada. Será que Deus realmente quer que eu cale a minha boca? Porque se todo mundo calar, como é que fica a situação do mundo, do mundo cristão, do mundo evangélico, se todo mundo calar a boca? Então, eu acho que eu vou continuar falando, pregando a palavra de Deus e também rebatendo, não me referindo especificamente a um indivíduo, mas no geral, né, a todos os cristãos, para que a comunidade cristã possa abrir os olhos para o que está acontecendo. Ok? Que Deus abençoe, um abraço, até a próxima oportunidade. Fique com Deus.